Alabamos ao Senhor Jesus por tudo o que Ele ha hecho. Por estar na casa do Senhor, sempre é um privilégio poder estar aqui. Todos se sentem gozosos por estar na casa de Deus, aonde há bendição para cada um de nós. Esse é o lugar de la bendição. E eu me sinto muito contente quando estou na casa de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 1 hasta versículo 12. Todos encontraram? Diga amém. Vamos ler como hacemos sempre. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Él clamó pues de los hijos de Israel: ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque del Egipto a los hijos de Israel? Porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te, cuando hayas sacado del Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén, hermanos. Mis hermanos, yo he leído este texto que habla del chamamento de Moisés. Todos conhecem a história deste momento sublime em que Deus desciende para falar com Moisés
em meio a uma sarça. E Moisés recebe aí o chamamento do Senhor. Deus lo encarga uma responsabilidade muito, pero muito grande de libertar o pueblo de Israel, porque Deus havia hecho uma promessa, e as promessas de Deus são fieles, não falham. Pero aonde quero chegar é que essa revelação de Deus para a vida de Moisés foi a solas. Moisés estava a solas com Deus. É claro que ele estava pastoreando as ovelhas de seu suegro e Deus se revela para Moisés. Pero o texto demonstra que Moisés estava a solas com Deus. E vemos daí a importância de estarmos a solas com Deus. É importante estar na igreja participando dos cultos, sim, pero temos que ter um momento a solas com Deus, aonde Ele pueda revelar-se de maneira objetiva, clara, para que venhamos a entender o propósito de Deus em nossa vida. Observe que foi um momento que Moisés estava solo, que Deus se revelou a ele e mostrou a ele o propósito que ele tinha, o plano que ele tinha em la vida de Moisés. Quando passamos a observar a Bíblia nos mostra em várias ocasiões os grandes homens de Deus a solas com Deus, aonde Deus pudo revelar a eles lo que Deus tinha para suas vidas. E quando hablo isso, eu quero acordar a los hermanos que não é só aqui na igreja que temos que ter este momento de oração. Nós não podemos deixar de ter nosso devocional, nosso momento em nosso hogar, seja em nossa habitação, seja em qualquer outro lugar dentro de nossa casa. Pero temos que ter um devocional com Deus. Quando abrimos a Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 24. Gênesis 32, versículo 24 e versículo 25. Quem pode ler? Vamos ler a partir do versículo 22. Gênesis capítulo 32, versículo 22 hasta el versículo 24. Quem pode ler? Observe que Moisés escutou o chamamento de Deus quando estava solo. Deus se revela para Moisés, ele solo. E aí Deus disse a ele o que ia ser em sua vida. Aí eu penso que
a partir deste entonces, Moisés começou a entender melhor el porquê ele foi ao deserto. Por que sacou Deus ele do Egito para estar no deserto? E Deus revela a ele. Disse, eu tenho uma promessa para meu povo. Eu tenho visto a opressão de meu povo. E necessito de uma pessoa para que livre meu povo de las manos de Faraó. Pero Moisés estava solo. Aí Deus se revela para Moisés e disse a ele o que ele tinha para sua vida. Quando leemos o texto de Jacó, diz o texto que Jacó estava solo. Observe que ele hizo passar sua família e quedou solo. Pero estava solo em Peniel, pero a Bíblia diz que ele estava solo, pero lutou com Deus hasta receber sua bendição. Foi uma luta muito dura e Jacó sostuvo o ángel disse, lárgame, déjame ir porque já racha el alba. E Jacó disse, não te vou deixar ir mientras tu não me bendiga aqui, neste lugar. Eu quero cambiar minha vida. Aleluia. Às vezes os momentos a solas com Deus são momentos de cambios. São momentos que Deus cambia os rumbos de nossa vida. ¿Sí? Nossos objetivos, às vezes estamos equivocados em nossos objetivos. Pero nesses momentos a solas com Deus é quando Deus nos dá uma direção. É quando Deus nos mostra o que Ele quer para nossa vida. E Jacó supo aproveitar aquele momento. Quando o ángel está aí, ele disse, não vou deixar passar essa oportunidade. Essa é uma oportunidade que Deus preparou e eu quero um câmbio em minha vida. Então, Jacó também estuvo solo com Deus e foi alcançado por a bendição de Deus. Pero a Bíblia também mostra, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Abra sua Bíblia. Versículo 4. Quem pode ler? Observe que en este entonces la Biblia dice que Elías había despedido su siervo, ¿sí? El capítulo 19, a donde leyó el presbítero hermano Juan, y el versículo, dice versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a quien quedó solo. Y dejó su criado y dice, Senhor, basta, eu não quero mais seguir. Lá a opressão estava muito grande. Se veia que Elias não veia salida. E disse, eu não sou melhor que meus padres, agora toma minha vida, porque estou cansado, já não dá mais para viver. Pero a solas também, Elias, ele recebeu forças de Deus. Amém, irmãos? Em los momentos a solas com Deus, também recebemos forças de Deus. O texto em que o presbítero hermano Juan acabou de ler, vamos seguir leyendo os versículos seguintes. O presbítero Juan leyó o versículo 4, ¿no? Versículo 5 dice, echándose
debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego, ¿qué pasó, hermano? Un ángel, ¿qué hizo el ángel? Le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué más? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horebe, el monte de Dios. Entonces, aprendemos também que em los momentos a solas com Deus são momentos de fortalecimento. Amém, irmãos? Aunque nos sintamos sem força como Elias sentiu, pero é nesses momentos que Deus nos visita e nos traz pão e nos traz água e diz a nós: levántate, come, porque muito largo te será o caminho. Então, tudo isso passou quando eles estavam a solas com Deus. Será que eu tenho reservado este momento a solas com Deus? Ou será que eu só oro quando estou no templo? Se eu só oro quando venho ao culto de doutrina, ao culto de oração? Não, Deus está querendo um momento a solas com nós. Amém, irmãos? Por quê, pastor? Porque há secretos que Deus não vai contar a nadie. Há secretos de Deus que Deus quer contar a você. Deus não quer que nadie escute. Aleluia. Há secretos de Deus que eu guardo comigo. Solamente eu sei. Sua esposa não sabe, não saberá hasta que Deus realize. Quando Deus realizar, eu lhe digo, bueno, Deus já havia me dito. Então, se os momentos a solas com Deus é onde há secretos que são revelados. Se queremos conhecer mais de los secretos de Deus, gaste tempo com Ele, a solas. Você vai escutar coisas que tus ouvidos nunca escutaram. Você vai escutar coisas que você nem imaginava que ia escutar. Pero é necessário estarmos a solas com Deus. A promessa que Deus nos hace não é aqui, entre o povo. A promessa que Deus nos hace quando estamos a solas com Ele. Não? Seja onde seja. E não é só em sua habitação. Eu ayer no ciclo de oração, eu dizia aos irmãos que nós podemos passar todo o dia em oração. Sim ou não? Sim, todo o dia. Eu trabalho, pastor, trabalhando e orando. Eu vou fazer um trâmite. Bueno, ponga Jesus adelante e já vai conversando. Senhor, eu sou assim, eu vou fazer um trâmite, seja sencillo o que seja. Digo, Senhor, estou indo a fazer um trâmite agora, Senhor. Agora, vá adelante, vá abrindo as portas, vá preparando os caminhos, não? E eu, quando fui levar os chicos, me surpreendeu, porque os chicos, quando viajaram a Brasil, não? Estava muito complicado o tema do aeroporto para agarrar o vuelo, muita gente perdia o vuelo por a cola que se hacía, e chegamos allá, salí temprano, chegamos allá, pero já tinha uma cola, e eu mirava, quando chegamos, estávamos parados, pensando por onde íamos, e pensar, chega um funcionário de Lagol, que era
la empresa aérea que los chicos iban a viajar. Y se acercó a mí, está en la cola el último. Él se acercó, me agarró con los chicos y disse, acompáñenme. Y yo no entendía lo que estaba haciendo. Me llevó hasta para hacer el check-in. Y yo pasaba con el muchacho, y yo no estaba entendiendo. Yo miré a los chicos, digo, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, se acompáñenme, lo acompañé. Y llegó en frente, dice así, bueno, haga el check-in de los chicos. Y volvió y se fue. Y yo quedé pensando, digo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Y después entendí, el Espíritu Santo dice, usted no venía orando, usted no venía pedindo, ¿no? Somos assim, né? Nos olvidamos. Né? Não foi assim que a igreja, quando orava por Pedro, a igreja orava por Pedro, disse a Bíblia, intensamente. Pero quando Pedro chegou aí, golpeou a porta, Rode foi e disse, volveu e disse, é Pedro. Disse, não pode ser. Disse, é Pedro. Não, capaz de ser o fantasma de Pedro, não. Disse, não, é Pedro que está aí. E é assim, não? Às vezes estamos orando por algo há tempo, anos, meses, dias, e quando chega a bendição, não queremos crer. Ah, necessitamos crer. Jesus, quando apareceu aos discípulos desesperados, disse, cadê Jesus? E Jesus aparece caminhando sobre as águas, e os discípulos, é um fantasma. Não, é Jesus chegando para bendecer. Tu não oraste? Aleluia! Tu não pediste a Deus? Tu não gastaste tempo aos pés do Senhor, dizendo, eu necessito, Padre. Tu sabes que eu necessito. E por que quando a bendição chega, tu não queres crer que é a bendição? Alamanara chore me sama. Deus surpreende. Deus surpreende-nos. É da morra chamar. Deus surpreende. Vou dizer-te uma vez mais, Deus surpreende. É calamonara chamar. Há coisas que tu não se acuerda que oraste. Pero Ele se acuerda. Há coisas que tu não tens nem ideia. Pero está delante de Ele. Prepare-se para viver algo novo. É Hanuri Migalamantara Showa. Prepare-se para provar algo novo. Prepare-se para provar algo novo. A rotina cansa. E às vezes necessitamos um câmbio dizendo, Senhor, estou cansado. Tu não dijiste assim a Ele, estou cansado. Aí o Senhor disse, toma pão, toma água. Há um largo caminho. Você crê que o ángel é um toca hoje? De raça a mão de me chamar. Sente o toque do Senhor tocando-te e dizendo-te, levanta-te, come. Desore-me, desai. A
Há algo de novo de Deus que Deus está preparando para ti. Nós temos nossas charlas com Deus a sola. E Deus escuta. Deus escuta, sim ou não? Ele disse, H. Deus escutou a voz do muchacho. Deus te disse nesta noite, eu he escutado. Eu he visto. Agora eu se mantai, Jesus. Glatsayowa, Ashawi, Ayaoyazama. Awili miandokasa, Amaturi miandaya shori mihasai. Deosa hachorimika lamas. Há palavras que hiere, terra sama. Pero Deus sana. Ketayo borisha. Há uma herida que Deus vai sanar. Terra sai. Leio, aí eu vou chamar. Prepare-se. Deus está sanando uma herida. Herida está na alma, nadie vê, nadie sabe. Pero Deus hoje está dizendo, eu sano. Prepare-se para viver algo novo de Deus. Dará a mão baixa. Ah, como sinto Ele aqui nesta noite. Regaçamos basa. Briazianto kosepia hasamai. Arioba hashava. Liose hasa. Lecho seka hanase. Deramanara shore me hasava. É algo nuevo de Deus. Pero Él te invita a estar a solas con Él. Há coisas que passam em nossa vida que não conseguimos compreender. Há coisas que sucedem em nossa vida que nós fazemos perguntas a Deus e quedamos com interrogações. ¿Por quê, Senhor? ¿Por quê, Senhor? Pero el Senhor te disse nesta noite, eu não estou para ser questionado. Era ser me chamar. Te chamei não para questionar, te chamei para crer. Creia. Descanse. Aleluia. Em los momentos a solas com Deus, há cambios, há bendições. Não solte Ele. Às vezes dá vontade de soltar, não? Mas Ele está dizendo, não me solte, está faltando pouco. Insiste com Ele como Jacob insistiu. E diga-lhe, mientras tu não me cambies, eu não te soltarei. Aleluia. Ele vai deixar uma marca. Teramanda la sama. Ele te deixará uma marca. Esta marca é para que tu não te olvides do momento do câmbio. E é interessante que quando tu caminhar, aí tu vai te dar conta do câmbio. Caminhando. E você vai ver. Você está crendo numa coisa nova de Deus?
Você não está pedindo algo novo? Você não está pedindo algo novo porque está cansada, está cansado. Bueno, en los momentos a solas con Él, tú verás, tus ojos verán cómo Él va a hacer. Él es Dios que sorprende. Y cuando menos imaginamos, Ele aparece. E aparece para definir. Foi assim. Lo que é mais ousado vai provar. Porque quando os discípulos viram Jesus caminhando por sobre as águas, o único ousado foi Pedro. Disse, se eres tu, então se haga com que eu vaya. Quando temos ousadia, provamos milagros de Deus. E o Senhor disse, venga. Eu pus o pé, parecia que era cimento. E Pedro empieza a caminhar. Pero não dude. Não dude. Vaja firme, sabendo que nosso Deus é um Deus que quer revelar secretos, pero nos invita a estarmos a solas com Ele. Experimenta, experimenta. Já vamos terminar. 9:30, irmão. Experimenta. Eu, em minha juventude, meus 16, 17 anos, eu tive uma charla com Deus e eu lhe dije, Senhor, eu escuto tanto os hermanos contar as experiências que eles tiveram, mas eu quero ter minhas próprias experiências. E veio os hermanos falar de que tu o visitaste. Eu quero receber uma visita tua, Senhor. Eu disse isso a Deus. E uma madrugada, eu estava orando, como 2:30 para as 3 da manhã. Os irmãos já disse aos irmãos como aonde eu vivia, não? Eu dormia na cozinha. Os 4 irmãos dormiam na cozinha porque a casa tinha uma sola habitação. E à meia-noite apagava as luzes, não? Às vezes eu, quando queria ler, ponia uma vela para ler. E eu me arrodillei e estava orando. E quando já tinha passado mais ou menos 1 hora de oração, você com os olhos cerrados, pero eu vi quando entrou em la cozinha uma claridade muito forte. Que com os olhos cerrados eu veia que havia uma luz. Pero quando eu senti que havia uma luz, eu tentava abrir meus olhos para ver o que sucedia. Pero a la vez, a luz, quanto mais alumbrava, eu me aticava. Ou seja, o espaço que era ancho, que era largo, se tornou angosto e chiquitito. Você sabe quando você está num lugar, você está, vamos usar uma coisa que não é comparável, pero para que você tenha uma ideia. Você agarra um coletivo, sim, e queda parado, pero só está você parado.
Pero de repente empieza a subir gente, subir. E o espaço que tu tenias passa a se tornar chico e tu se sente já oprimido sem espaço. Bueno, assim eu me sentia como todo o espaço Deus ocupou. E lá a glória foi tão grande que eu tive medo. A princípio eu queria abrir os olhos, pero quando senti que eu me atiquei e que aquela força tomava conta de todo o ambiente, eu não queria mais abrir os olhos. E Deus me disse assim: estás com medo? Tu não pediste para eu te visitar? E eu confesso aos irmãos que eu tive medo e eu disse a ele: Senhor, não aguento. E de repente tudo se hizo normal. E aí eu entendi que o ser humano é muito chiquitito para receber esta glória. Aí eu compreendi por que Daniel caiu. Por que Juan caiu? Por que desmaiou? Necessitamos momentos a solas com Deus. Depois que visitou este ambiente em que eu estava, eu me dei conta que estava em mim 6 horas da manhã. Minha mamãe se levantou. Eu não vi quando ela se levantou. Estava cozinhando. E eu em uma êxtase espiritual, falando em línguas, e ela aí, eu quando me dei conta, já estava cantando e falando em língua também, não? Porque é contagiante, não? Cantando e falando em língua, e ela disse: que lindo, hijo, Deus te visitou nesta madrugada. Necessitamos de momentos a solas com Deus. Amém, irmãos? Não deixe isto sair, escapar de sua vida. Momentos a solas com Deus, não só aqui. Mas Deus tem secretos que quer contar-te. E só quer contar a você, porque só serve para você. Por lo tanto, não perda tempo. Em los momentos a solas com Deus, somos fortalecidos. Ele hablará de nosso chamado. Amém, irmãos? Ele cambia nossas vidas. Mas necessitamos estar a solas com Deus. Amém? Vamos estar de pé. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor Jesus esses momentos.